Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, sou psicólogo e hoje eu gostaria de deixar aqui algumas sugestões e dicas para realizar-se uma regressão hipnótica do modo mais seguro possível. Embora muita literatura aponte algumas reservas em relação à regressão hipnótica, nomeadamente à veracidade das memórias ou dos relatos que delas possam surgir, a regressão hipnótica ainda é um dos fenómenos mais utilizados naquilo que é a prática de hipnose. Originalmente, a regressão hipnótica é um fenómeno hipnótico que está mais associado às práticas psicanalíticas, já que o próprio objetivo de regredir atrás para chegarmos a uma memória, a um contexto de trauma, que algo se possa ter passado, algo que está a bloquear o presente, algo que detém uma enorme força psíquica, uma enorme energia psíquica inconsciente, é de todo muito orientado para a catarse, que é uma das componentes das práticas psicanalíticas mais clássicas. Portanto, a regressão ou práticas de regressão hipnóticas ainda continuam muito associadas à psicanálise. Isto não significa que outras vertentes ou outras teorias da hipnose não utilizem esse fenómeno, podem utilizá-lo de uma forma diferente e com um objetivo diferente, mas o cerne da razão para se utilizar as regressões hipnóticas em contexto clínico ainda é muito orientada numa perspectiva psicanalítica. A regressão hipnótica é um fenómeno hipnótico que mexe com a memória, ou seja, a nossa capacidade de nos lembrarmos de algo ou puxarmos por uma memória que já aconteceu, daí regredir para um outro momento. Pode ser há 3 dias atrás, ou uma semana atrás, ou um mês atrás, ou um ano atrás, ou até mais. Portanto, a ideia de que regressão implica sempre um número distante de anos pode, à partida, não ser a mais correta, ou pelo menos não é a única, e lá está, implica a lembrança, o recordar de uma memória, de um contexto, de uma situação que já se passou. Geralmente, o sujeito consegue fazê-lo numa perspectiva em que a componente emocional não interfere ou não interfere tanto com o processo de regressão. Quando a pessoa acede a essa memória, a essa situação e começa a vivenciá-la como se estivesse aí, então aí nós dizemos que a pessoa está a fazer uma revivificação. Ou seja, aí não é somente uma regressão hipnótica, aí ela está a revivificar. Que é algo completamente diferente. Pronto. Daí que as regressões hipnóticas sejam um fenómeno que garantam à pessoa ou que façam com que a pessoa
esteja mais crente ou que reforce a crença da pessoa de que aquilo que ela se está a lembrar e da situação em si aconteceu mesmo. Ora, nós sabemos que a memória é um processo reconstrutivo e que muitas das vezes ela é falível ao ponto de se poder reconstruir novas memórias ou memórias alternativas. Portanto, o risco das chamadas falsas memórias é um risco real e já muito documentado na literatura. Não obstante, a regressão tem obviamente os seus propósitos e o seu lugar ainda nas práticas clínicas. Pronto. Eu diria que utilizar uma regressão teria sempre como base não só a formação da pessoa. Por exemplo, se for um psicanalista ou uma pessoa formada em psicoterapia psicodinâmica ou outra psicoterapia de inspiração psicodinâmica, a razão pela qual ela utiliza a regressão terá, e a forma também, terá uma ligação direta com a sua formação base. Por exemplo, um terapeuta cognitivo ou comportamental teria que, na sua avaliação, perceber se a regressão hipnótica fará sentido ou não, assim como uma pessoa que é formada ou que tem alguma preferência pelas abordagens ericksonianas à psicoterapia e à hipnose. Portanto, para cada formação base, a avaliação da utilização da regressão terá um peso diferente. Daí que eu não vou dizer especificamente que a regressão é utilizada para sintomatologia ou para perturbação X e não para perturbação Y, porque a questão é, se nós entrarmos por aí, muitos autores poderão argumentar que quase todos os fenómenos ou quase toda a utilização de hipnose pode ser benéfica para quase todas as perturbações, quer sejam elas de humor ou de personalidade. E nós sabemos que a hipnose está investigada e está validada para algumas perturbações, nomeadamente de humor. Outras, ela é indicada como provavelmente eficaz. Ainda falta alguma investigação para solidificar isso. E, portanto, a utilização da regressão terá sempre, tal como todos os outros fenómenos hipnóticos, ou mesmo hipnose, terá sempre que ser associada a uma avaliação do técnico sobre a necessidade ou não de utilizar esta estratégia em particular. Portanto, eu não vou dizer, seria bastante redutor eu dizer que regressão é válida para X coisas e não para outras, já que existe suporte empírico para o que é que hipnose está mais do que validada, está mais do que acreditada. Portanto, partindo do pressuposto que o técnico, que o terapeuta chega a um ponto de avaliação em que, ok, regressão parece ser uma boa ideia, então, a partir daí, eu considero que há certas coisas que devem ser feitas em termos de preparação. Bom, em primeiro lugar, e isto é uma questão de postura, uma questão de preferência, questão pessoal,
Se se eu vou utilizar uma regressão, um fenómeno regressivo como principal estratégia, eu tendo a explicar isso com antecedência, quer dizer, previamente, eu discuto isso com o paciente. A discussão do paciente do que é que pode ou do que é que vai acontecer numa sessão de regressão não só serve para clarificar as ideias que a pessoa tem sobre essa experiência em particular, também serve para aumentar algumas das suas expectativas e também serve para prepará-la daquilo que podem ser as respostas adequadas. Portanto, eu gosto sempre de discutir isso com a pessoa. De novo, se eu vou utilizar a regressão como sendo aquele fenómeno hipnótico específico, ou seja, só aquele. Depois, também há outra coisa que eu gostaria de aqui passar por cima muito rapidamente antes de falar do resto, que é regressões com crianças, sim ou não. Bom, embora a hipnose esteja mais do que validada para ser utilizada em crianças, especialmente em contexto pediátrico, de intervenção médica e também em contexto psicoterapêutico, eu diria que essa questão da regressão tem que ser muito bem pensada, já que ela lida com memórias, já que ela lida com algum aumento de certeza de que tal acontecimento aconteceu ou não, isso está subjacente a um processo de maturação, a um desenvolvimento das estruturas cognitivas que sirvam para que a memória esteja já desenvolvida. Ou seja, para além de haver, obviamente, depois um processo de atribuição de significado e de compreensão do que é que aquela sessão, aquela experiência em si representou, também, obviamente, a criança tem que ter as suas estruturas cognitivas desenvolvidas o suficiente para ter já um bom processo uns bons processos de memória. E nós sabemos que nem todas as idades conseguem fazer isso. Portanto, eu pessoalmente tenderia a não utilizar regressões com crianças. Com adolescentes, jovens adultos, já seria uma questão a ponderar. Com crianças, eu diria que não faria. Não faria. Agora, isso não quer dizer que outra pessoa não faça ou que não hajam pessoas que apresentem argumentos que podem até ser válidos para fazer regressões com crianças. Simplesmente não se pode garantir que a qualidade do processo e do envolvimento da criança seja tão bom como num adulto, já que os processos de memória poderão não estar ainda totalmente desenvolvidos. E isso é essencial para um processo de regressão. Dito isto, a primeira coisa que obviamente uma pessoa irá fazer num processo, numa sessão de regressão, é obviamente induzir o estado de hipnose. Numa indução de hipnose clínica ou experimental, como vocês queiram chamar, obviamente aquilo que for da vossa formação técnica e daquilo que for mais confortável para o paciente é a forma como vocês utilizam. Ou seja,
Poderá ser por relaxamento progressivo, poderá ser por fixação ocular, poderá ser por interrupção de um determinado padrão. Portanto, aí vocês têm muita coisa para escolher. Por outro lado, se a pessoa tender a fazer isso via um estilo ou uma abordagem mais ericksoniana, previamente à indução, aquilo que geralmente os ericksonianos fazem é uma coisa que é chamado o seeding, ou seja, o plantar sementes que depois, mais tarde, quando for na parte da indução e na parte da intervenção terapêutica, vai lá colher o fruto ou colher aquilo que essas sementes plantaram. No caso da regressão, o seeding, ou a forma estratégica de fazer o seeding neste caso, é trazer exemplos do cotidiano em que forçam a pessoa ou sugerem que a pessoa olhe para trás e lembre-se de coisas que se passaram. Um exemplo claro de um processo que depois acaba por ser regressivo é o Early Learning Set de Milton Erickson, onde ele falava sobre as primeiras experiências na escola e de aprender as letras do abecedário, do alfabeto. Sim, do abecedário. Para uma pessoa fazer isso ou envolver-se nessa experiência, ela volta atrás. Ou seja, para eu me lembrar daquilo que, ou para eu associar a minha aprendizagem da leitura, ela aconteceu quando eu tinha 6, 7 anos, primeiro ano da escola. E, portanto, eu vou buscar essas recordações. Eu volto atrás. Portanto, no estilo ericksoniano, nós plantamos a semente da regressão dando exemplos ou caminhando a pessoa estrategicamente a lembrar-se de coisas ou ir buscar informações que só poderiam ser acessíveis indo para trás. Pronto. Claro que depois há uma questão de continuar a absorver a pessoa num estado de hipnose, num contexto mais experimental, é aquilo que se chama no aprofundamento. No caso ericksoniano, a absorção e a ratificação é feita via experiências do cotidiano, presente, fenómenos hipnóticos, etc. Portanto, aí tem a ver com a diferenciação com a questão dos estilos. Depois, uma coisa que poderá ser útil para a pessoa ou para o processo em si, isto tem a ver com características de personalidade, seja a pessoa falar mais ou comunicar verbalmente à vontade ou escolher não o fazer, poderá ser uma boa ideia a implementação de portanto, movimentos ideomotores como uma forma de sinalização de respostas. Bom, esses movimentos ideomotores podem ser facilmente instaurados via os dedos. Aí a forma como isso é feito é explicar à pessoa que existe duas partes, uma mente consciente e uma mente inconsciente. A mente inconsciente é um lugar onde estão devotados mais recursos, mais aprendizagens, mais formas de obter soluções e de mais aprendizagens, e que essa comunicação inconsciente é aquela que é desejável e que, portanto, cada vez que a resposta for sim, a mente inconsciente pode simplesmente assinalá-la
através do elevar de um determinado dedo. Cada vez que a resposta for não, a mente inconsciente pode assinalá-la através de elevar um determinado dedo. Esta sinalização idiomotor pode ser feita na mesma mão ou pode ser feita com mãos diferentes. A minha sugestão é que seja feita em mãos diferentes, já que para o terapeuta obter as suas respostas ou verificar quais é que são as suas respostas, ele tem que estar muito atento aos pequenos movimentos idiomotores e então é mais fácil se forem em mãos separadas do que, por exemplo, na mesma mão com diferentes dedos. Isto pelo menos é a minha preferência. Claro que aquilo que é bastante limitativo nesta abordagem idiomotora é que as respostas são somente sim ou não. Aqui nós não temos mais não podemos obter uma informação mais desenvolvida do que esta. Portanto, normalmente são para afirmações fechadas. Pronto. Os movimentos idiomotores também podem ser utilizados para todos aqueles terapeutas de outras abordagens que escolham, por exemplo, que solicitem à mente inconsciente ou ao trabalho de outras partes conseguir resolver a situação ou orientar da melhor forma essa situação, e quando esse trabalho interno estiver concluído, então assinalarem dando um sinal se ele já está completo ou não. Portanto, movimentos idiomotores. Depois, existem várias formas de fazer uma regressão. Pode ser por sugestão direta, pode ser por sugestões mais permissivas, pode ser a utilização de veículos como, por exemplo, um túnel, um avião, uma porta, enfim, vários. A minha sugestão e aquilo que eu tendo ou comecei a apreciar muito mais quando se trata das regressões hipnóticas tem a ver com o Effect Bridge, que é uma técnica desenvolvida por John Watkins, que é um dos criadores da chamada terapia dos estados de ego. Nesta abordagem, e eu já falei nela em vídeos anteriores, é solicitada à pessoa que aceda a um determinado estado emocional ou que tenha um determinado estado emocional e que via sugestão que permita que a sua mente inconsciente aceda a uma memória distante em que essa emoção também esteve presente ou que esteve presente como primeira vez. Portanto, isto é uma forma de regressão não em termos da escolha de uma memória específica, mas em termos daquilo que a pessoa sente como sendo os primeiros momentos ou uma altura anterior em que sentiu uma determinada emoção. Eu acho, para mim, é uma forma mais suave de fazer uma regressão e poderá fazer mais sentido em busca da emoção, do afeto, do sentimento, já que a forma como nós também guardamos as nossas memórias, elas também de alguma forma estão associadas com experiências emocionais significativas. Muitas das vezes alguns pormenores podem-se ir mudando com o passar do tempo,
No entanto, a experiência emocional que está gravada, essa mantém-se. E então é muito mais, para mim, a meu ver, é muito mais acessível voltar atrás em busca de uma determinada emoção do que simplesmente ir buscar uma determinada memória em si. Estando lá, o sujeito, as questões que devem ser colocadas ou aquilo que o terapeuta necessita de saber devem ser questões que de alguma forma abertas, para que não tendem a condicionar ou não tendem a dirigir a pessoa para a construção de cenários ou algumas falsas memórias, porque aí a pessoa está num estado de sustentabilidade mais elevada, em que de facto esses cenários possam ser construídos se a pessoa assim o entender. E portanto, perguntas, uma questão mais aberta de onde é que você está, com quem é que está, o que está a acontecer, descreva-me o que se está a passar agora. E é um pouco como se fosse uma conversa ou se fosse uma entrevista ou uma recolha de informação semi-estruturada, mais aberta. Portanto, nós vamos seguindo aquilo que a pessoa diz, sem correr o risco de estarmos ali a inserir coisas ou fazer movimentos ao qual a pessoa possa juntar algo a mais ou correr o risco de juntar algo a mais que possa não existir ou possa não ter existido depois na altura. Se a pessoa começar a ficar demasiado ativada e o objetivo não for a catarse, ou se mesmo com a catarse existir uma abreação muito forte, portanto uma abreação é quando a pessoa, quando em termos comportamentais e emocionais o pico da sua experiência está tão elevada que ela simplesmente tem dificuldades em sair da situação, e nós conseguimos ver isso através de comportamentos bastante visíveis, como por exemplo gritos, um choro descontrolável, uma grande agitação motora, portanto tudo aquilo que forem mudanças bruscas na pessoa. Se houver esses riscos e se o objetivo não for esse, pode-se eventualmente sugerir à pessoa que veja aquela memória, veja aquela situação como se estivesse a ver um filme ou como se fosse um mero espectador. Isso é um movimento dissociativo. Permite que a pessoa consiga estar e ver aquilo a acontecer sem se envolver demasiado na cena. Isso traz algumas vantagens, não só pela mudança de perspectiva, ao qual ao observar de fora pode dar outras informações e outros significados da experiência à pessoa, e também permite com que ela não traga também aquelas emoções anteriores demasiado ativas. De novo, se esse não for o objetivo. Portanto, numa sessão de regressão nós podemos fazer esses movimentos dissociativos, como ver como se fosse um observador, como ver como se fosse um filme e estivesse a olhar para a tela do cinema, ou mesmo pode-se também utilizar a sugestão de ver a situação como se estivesse a olhar de cima para baixo, portanto a voar, a pairar sobre ela. Há várias formas de dissociar a pessoa. E no final poderá sempre ser importante falar um pouco sobre a experiência, sobretudo com alguma ressignificação, e também o que é que a pessoa atribui àquilo que passou. Portanto,
o que é que dali ela retirou de importante, o que é que ela aprendeu com essa experiência, por assim dizer. De uma forma já longa, isto foram as minhas sugestões ou apenas dicas para se poder tornar mais seguro ou mais confortável um processo de regressão. Claro que existe variedíssimas formas de fazer regressões hipnóticas. Estas sugestões são apenas mais umas. Algumas pessoas poderão gostar mais, outras menos. São apenas sugestões. O mais importante é vocês garantirem a segurança e o cuidado do paciente, já que é a vossa responsabilidade a promoção do bem-estar psicológico e também físico da pessoa. Portanto, tenham sempre isso em vista. Desejo-vos uma boa semana, protejam-se, cuidem-se, fiquem bem e até uma próxima.